Olá, uma boa segunda-feira. Você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Um bom início de semana. Hoje, 18 de dezembro de 2017, no ar Boletim Primavera. Os haitianos são o maior grupo de estrangeiros que residem no Brasil. Em segundo lugar, os bolivianos. Hoje, quase 103 mil estrangeiros ocupam vagas de emprego formal no país. Diego chegou no Brasil há 5 anos. Ele saiu do Haiti em busca de uma vida melhor e conta que o carinho que recebeu aqui quando chegou foi enorme. Em questão de acolhimento, os brasileiros é muito bom, em questão de acolhimento é muito bom. Fui bem recebido e não tenho de que reclamar em questão disso. Ele está empregado nessa lanchonete há 1 ano e meio e garante que a vida hoje está bem melhor do que antes. Para mim foi mais procura de algo melhor, de ter uma vida melhor. Acreditar que poderia ser melhor a minha vida, né? Tentar conseguir mais emprego e essas coisas, tentar subir na vida. O Diego faz parte do maior grupo de estrangeiros no país, os haitianos. Em 2016 já eram quase 81 mil vivendo de maneira formal no Brasil. Em segundo lugar estão os bolivianos. Hoje quase 113 mil estrangeiros ocupam vagas de emprego formal no Brasil. O governo brasileiro celebrou em 2009 o acordo sobre residência para nacionais dos estados parte do Mercosul e o acolhimento dos haitianos em função da concessão de vistos humanitários em decorrência das crises que atingem esse país. Outras ações são feitas pelo Ministério do Trabalho para garantir a formalização dos estrangeiros no mercado de trabalho. Temos feito um esforço na regularização de documentos dessas pessoas, sobretudo para emissão de carteira de trabalho, que é um documento decorrente de outros, né? Para você tirar a carteira de trabalho, você precisa ter outros documentos, a inscrição dessas pessoas em programas sociais e inscrição dessas pessoas nos nossos canais de intermediação de mão de obra para que elas sejam aproveitadas e absorvidas dentro do mercado de trabalho. Para o governo, a divulgação de dados como os que estão no relatório anual sobre a inserção de imigrantes no mercado de trabalho brasileiro ajudam na formulação de políticas públicas. Para a gente poder fazer uma política pública de qualidade, nós precisamos ter dados. São os dados que indicam e que norteiam as ações e medidas a serem adotadas. Mais de 94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016. Desse total, quase 34% se estabeleceram no país de maneira permanente, com autorização de estadia e com permanência maior de 2 anos. As regiões Sul e Sudeste são onde estão a maior parte dos estrangeiros. São Paulo recebeu 45,2% do total dos migrantes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 9,1%, e o Paraná em terceiro lugar, com 7,7% do total. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações assina acordo cooperação técnica com a Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação. O acordo formaliza 2 políticas públicas de inclusão digital e da preservação do meio ambiente. Em todo o Brasil, são 9 centros que funcionam há mais de 10 anos conveniados com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Agora o MCTI quer ampliar essa parceria e assinou um novo acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação, entidade que representa os CRCs, os Centros de Recondicionamento de Computadores. É uma visibilidade para que o Brasil saiba que, através de parcerias, o governo pode efetivamente crescer no lado da inovação, no lado da reciclagem. O acordo ele formaliza, né, um trabalho que vem sendo feito pelo Ministério e por essas associações, essa associação em específico, né, no sentido de unir 2 políticas públicas, né, uma de inclusão digital e de capacitação, e a outra de preservação do meio ambiente com relação à destinação dos resíduos, né, eletrônicos. A ideia é melhorar o controle, a operação e a destinação dos equipamentos eletroeletrônicos e de informática do governo federal. A nossa expectativa é aumentar o volume de jovens capacitados, aumentar o volume de equipamentos que chegam e principalmente aumentar também o volume de equipamentos que são tratados como lixo eletrônico, a garantir o descarte adequado e garantir que tudo isso seja rastreado, que seja catalogado.
O Ministério é o órgão responsável por reunir os equipamentos eletroeletrônicos do governo federal que não estão mais em uso e os encaminhar aos CRCs. Em 10 anos, 16 mil equipamentos foram recuperados nos centros e somente em 2017, 5 mil jovens se formaram e 17 toneladas de lixo eletrônico receberam tratamento adequado. Quando a gente fala de tratamento responsável, isso significa que esse lixo foi para a indústria de reciclagem, né? Ao invés de parar em lixões, ao invés de parar, né, o desmonte de peças numa indústria B, numa indústria paralela de material eletrônico. Os centros de recondicionamento capacitam os jovens por meio de oficinas, cursos e atividades práticas. Os participantes aprendem a trabalhar com tecnologias da informação e comunicação por meio dos processos de recepção, triagem, recondicionamento, estoque, descarte e entrega de equipamentos. Ele começa a trabalhar e ele começa a ganhar um salário e ele consegue ajudar a família dele. Então tem uma transformação social aí muito interessante. Presidente do Banco Central classifica o ano de 2017 como positivo para a economia brasileira. Entre os pontos destacados pelo presidente está a queda da taxa da inflação. Uma prestação de contas para a sociedade. Foi assim que o presidente do Banco Central definiu o balanço de 2017, em que classificou o ano como positivo para a economia brasileira. Nós tivemos uma combinação rara de uma redução significativa da inflação, com uma queda substancial da taxa de juros para mínimos históricos e uma recuperação da economia já disseminada após 2 anos de recessão. Ilan Goldfein lembrou que a inflação começou a cair há mais de um ano e a projeção é que feche 2017 abaixo dos 3%, o que tem aumentado o poder de compra da população, o consumo e permitido a queda da taxa básica de juros do país, que está em 7%, o menor nível da série histórica. Tudo isso impulsionou a recuperação da economia, que vem sendo mais forte do que o esperado. Para o presidente do Banco Central, o mercado financeiro deve revisar para 1% a expectativa de crescimento neste ano, o dobro do projetado anteriormente. Ilan Goldfein afirmou ainda que a continuidade da agenda de ajustes e reformas é fundamental para o equilíbrio da economia do país. Os ajustes e reformas do governo como um todo, em particular a reforma da Previdência, é fundamental para o equilíbrio da economia. Equilíbrio da economia significa o quê? Que essa inflação baixa se sustenta, que essa taxa de juros se sustenta, portanto, que as reformas consigam reduzir a taxa de juros estrutural da economia. Medidas como a diferenciação de preços por prazo ou meio de pagamento, a limitação do uso do crédito rotativo, a criação da nova taxa de longo prazo e ações de educação financeira e uso consciente do crédito, por exemplo, já foram implementadas. Houve também avanços na agenda BC+, que são avanços que consideramos estruturais. Que sentido estruturais? São avanços que vão gerar seus resultados ao longo do tempo, de uma forma contínua e que vão nos beneficiar no médio e longo prazo. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.